Seja bem-vindo, caro ouvinte. Hoje eu lerei o conto Um Pequeno Herói, de Dostoiévski. Porém, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para você, caro ouvinte. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, com esse projeto, você poderá fazer isso através do Pix, que estará presente na descrição desse vídeo. Agora, iniciando a leitura desse conto maravilhoso do grande Dostoiévski. Tinha na época pouco menos de 11 anos. Em julho, deixaram que me hospedasse num vilarejo nas imediações de Moscou, na casa de um parente, onde se encontravam reunidos na ocasião uns 50 convidados, ou talvez até mais. Não me lembro, não contei. Havia muito barulho e alegria. Parecia uma festa que começara com o propósito de não acabar nunca. Parecia que nosso anfitrião havia prometido a si próprio dissipar toda a sua imensa fortuna o quanto antes. E ele conseguiu mesmo, não faz muito tempo, justificar essa conjectura, ou seja, hipótese, presunção. Isto é, dissipar completamente tudo, sem deixar nada, até a última migalha. A todo instante chegavam novos convidados. Moscou mesmo ficava a 2 passos, bem à vista, de modo que quem partia apenas cedia lugar a outros, e a festa seguia seu curso. As distrações sucediam umas às outras e os passatempos pareciam não ter fim. Ora era um passeio a cavalo pelos arredores em séquitos inteiros, ora era um passeio pela floresta ou pelo rio. Piqueniques, jantares ao ar livre, ceias no grande terraço da casa, rodeado por 3 fileiras de flores preciosas que inundavam o ar fresco da noite com seu perfume, sob uma iluminação deslumbrante que fazia nossas damas, quase todas bonitas, sem exceção, mesmo sem isso, parecerem ainda mais encantadoras. Com o semblante, ou seja, com suas feições, suas aparências, suas faces, animado pelas impressões do dia e os olhos cintilantes, com suas conversas vivas entrecruzadas, que vibravam com um riso sonoro como uma campainha. Danças, música, canto, seu céu ficava carregado, criavam tableaux vivants. Caro ouvinte, agora você deve ter ficado confuso e deve ter se perguntado: o que são tableaux vivants? Bom, tableaux vivants é uma expressão francesa que quer dizer quadros vivos. Trata-se de uma diversão corrente na Europa do século XVIII e XIX, que consistia em dispor as pessoas de modo a reproduzir ou evocar um quadro célebre, ou seja, um quadro conhecido. Agora, retornando para o texto. Charadas e provérbios improvisavam um teatro doméstico. Apareciam parlapatões. Caro ouvinte, você sabe o que quer dizer parlapatões? Parlapatões significa embusteiro, fanfarrão, ou seja, se refere àquele que vive de contar mentiras e vantagens. Agora, retornando para o texto, contadores de histórias, bons oradores. Algumas pessoas se destacavam nitidamente no primeiro plano. Claro que a maledicência e o mexerico corriam soltos, ou seja, os maus comentários e as fofocas corriam soltas, já que sem eles o mundo nem mesmo existiria e milhões de pessoas morreriam de tédio, como moscas. Mas pelo fato de ter 11 anos, de estar absorvido com coisas completamente diferentes, nem sequer notava essas pessoas nessa época. E, mesmo que tenha notado algo, não foi tudo. Só depois acabei lembrando de algumas coisas.
Só o lado reluzente da cena saltava aos meus olhos infantis. E essa animação geral, o esplendor, o ruído, tudo isso, que até então nunca vira nem ouvira, causou-me tal impressão que nos primeiros dias fiquei completamente aturdido, ou seja, desnorteado, tonto, e minha cabecinha chegava a girar. Mas continuo a falar dos meus 11 anos. E, é claro, eu era uma criança. Não mais que uma criança. Muitas dessas belas mulheres, ao me acariciar, ainda nem sonhavam em levar em conta a minha idade. Mas que coisa estranha! Já era dominado por uma sensação incompreensível a mim mesmo. Alguma coisa já sussurrava no coração. Algo que ele até então ignorava, ele era desconhecido. Mas por que motivo ele às vezes ardia e palpitava, como que assustado? E meu rosto quase sempre se cobria de um rubor intempestivo. Por vezes me sentia como que envergonhado e até mesmo ofendido por meus vários privilégios infantis. Outras vezes era invadido por uma espécie de assombro, e eu saía para me refugiar em algum lugar onde não pudesse ser visto, como que para recobrar o alento, ou seja, o conforto, e me lembrar de alguma coisa que até então parecia me lembrar bem e que agora de repente esquecera, mas sem o que, entretanto, até então não poderia apresentar-me em lugar nenhum, nem mesmo poderia viver. Ou, por fim, parecia-me estar escondendo alguma coisa de todos, mas o que? Não revelaria a ninguém por nada no mundo, porque eu, que era pequeno, estava a ponto de chorar de vergonha. Em meio ao turbilhão que me rodeava, logo comecei a sentir uma certa solidão. Havia outras crianças ali, mas eram todas ou muito mais novas ou muito mais velhas que eu. E, além disso, não me importava com elas. É claro que nada disso teria acontecido comigo se não estivesse numa situação excepcional. Aos olhos de todas aquelas belas damas, eu não passava de uma criatura pequena e informe, que gostavam de acariciar e com quem ao mesmo tempo podiam brincar como se fosse um boneco. Sobretudo, uma delas, uma loira fascinante, com uma cabeleira tão vasta e exuberante como jamais vira antes e com certeza nunca tornarei a ver, que parecia ter jurado não me dar sossego. O riso que ressoava em torno de nós me desconcertava, mas deixava-a alegre, e ela a todo instante o provocava com as brincadeiras cortantes e estouvadas, ou seja, travessas, imprudentes, que fazia comigo, o que parecia proporcionar-lhe imenso prazer. Nos internatos, entre as amigas, certamente a teriam apelidado de colegial, ou seja, juvenil, imatura. Ela era maravilhosamente bela, e havia algo em sua beleza que saltava aos olhos à primeira vista. E é claro que não se parecia nada com aquelas menininhas loirinhas recatadas, branquinhas como penugem, eternas como ratinhos brancos ou como as filhas dos pastores. Era um pouco roliça e não muito alta, mas tinha os traços do rosto delicados e finos, encantadoramente desenhados. Havia algo nesse rosto que fulgurava, ou seja, brilhava, como um relâmpago. E, de fato, ela era toda como fogo, viva, ágil e ligeira. Os grandes olhos, abertos, pareciam lançar centelhas, ou seja, faíscas. Brilhavam como um diamante. E eu nunca trocaria uns olhos azuis faiscantes como esses por quaisquer olhos negros que fossem, ainda que fossem mais negros do que o mais negro olhar andaluz, pois a minha loira realmente
valia tanto quanto a famosa morena cantada pelo maravilhoso e célebre poeta, em cujos versos magníficos jurou a toda a Castela que estava pronto a quebrar os próprios ossos se lhe fosse permitido tocar, mesmo que com a ponta de um dedo, a mantilha de sua beldade. Bom, caro ouvinte, você sabe o que é mantilha? Bom, mantilha quer dizer é um véu feminino semelhante a uma echarpe. Agora, esse trecho que eu acabei de ler, onde o nosso jovem garoto de 11 anos compara sua beldade, a sua loira, a uma morena andaluz de Castela, proveniente ali de uma região da Espanha, né? É um trecho que faz referência ao poema A Andaluza, de Alfred de Musset, que era um escritor e poeta francês. Agora, retornando para o texto. Acrescento a isso que a minha beldade era a mais jovial de todas as beldades do mundo, a risonha mais estouvada, travessa como uma criança. Apesar de estar casada, havia uns 5 anos. O riso nunca lhe desaparecia dos lábios, frescos como uma rosa matinal cujo botão escarlate perfumado acabara de se abrir ao primeiro raio de sol, no qual as grossas gotas frias de orvalho ainda nem secaram. Lembro-me de que no dia seguinte à minha chegada foi organizado um teatro amador. A sala estava, como se costuma dizer, completamente lotada. Não havia um único assento livre. E eu, que por algum motivo cheguei atrasado, fui então obrigado a apreciar o espetáculo de pé. Mas a encenação, que era divertida, arrastava-me cada vez mais para a frente, e eu, sem me dar conta, fui abrindo caminho até chegar às primeiras fileiras, onde, por fim, detive-me, apoiando-me com os cotovelos no encosto de uma poltrona em que estava sentada uma dama. Era minha beldade loura, mas ainda não nos conhecíamos. E eis que, como que por acaso, pus-me a contemplar seus ombros sedutores, maravilhosamente arredondados, roliços e brancos como a espuma do leite. Embora para mim desse na mesma olhar para os ombros formosos de uma mulher, ou para a touca com fitas escarlates que cobriam os cabelos encanecidos, ou seja, grisalhos, envelhecidos, de uma senhora respeitável na primeira fileira. Ao lado de minha beldade loura estava sentada uma solteirona, uma dessas que, como tive depois a chance de observar, sempre se abrigam em algum lugar o mais próximo possível de mulheres jovens e bonitas, escolhendo aquelas que não gostam de afugentar os jovens. Mas isso não vem ao caso. Assim que reparou o meu olhar fixo, essa senhorita inclinou-se para sua vizinha e, com um risinho malicioso, sussurrou-lhe qualquer coisa ao ouvido. A vizinha virou-se subitamente, e lembro-me de que seus olhos ardentes cintilavam de tal modo ao fitar-me na penumbra que eu, despreparado para o encontro, estremeci, como se houvesse me queimado. A beldade sorriu. Gosta do que estão encenando? Perguntou ela, fitando-me nos olhos com um ar malicioso e zombeteiro. Sim, respondi-lhe, continuando a olhá-la com uma espécie de admiração que, pelo visto, a agradava. Mas por que está de pé? Assim há de se cansar. Por acaso não há mais lugares? Isso mesmo, não há, respondi, dessa vez mais preocupado comigo mesmo do que com os olhos cintilantes da minha beldade, e alegrando-me de verdade por ter, enfim, encontrado um bom coração a quem podia confiar a minha infelicidade.
Já procurei, mas as cadeiras estão todas ocupadas. Acrescentei, como se me queixasse a ela pelo fato de as cadeiras estarem todas ocupadas. Vem aqui, disse-me ela com vivacidade, tão pronta para tomar decisões como para aceitar qualquer tipo de ideia disparatada que lhe viesse à cabeça estouvada. Vem aqui, para junto de mim, sente-se no meu colo. Em seu colo? Repeti, perplexo. Já disse que meus privilégios começavam deveras a ofender-me e envergonhar-me. Ela, como que por zombaria, fora bem mais longe que os outros. Além disso, eu, que mesmo sem isso sempre fora um garoto tímido e acanhado, começava então a me sentir particularmente intimidado diante das mulheres, e por isso fiquei terrivelmente desconcertado. Sim, claro, no meu colo. Por que você não quer vir se sentar no meu colo? Insistiu ela, começando a rir cada vez mais forte, tanto que, por fim, pôs-se a rir, sabe Deus do quê? Provavelmente de sua invenção ou por achar engraçado que eu estivesse tão desconcertado. Mas era isso mesmo que queria. Fiquei ruborizado e lancei um olhar aflito em redor, tentando encontrar um lugar onde me refugiar. Mas ela já havia se antecipado a mim e conseguido, de alguma maneira, pegar-me a mão, justamente para que não fosse embora, e puxando-a para si de repente, de modo completamente intempestivo, para meu grande espanto, apertou-a dolorosamente entre seus dedinhos cálidos e travessos e começou a esmagar-me os dedos, mas com tanta força que tive de fazer um tremendo esforço para não me pôr a gritar. E com isso eu fazia as caretas mais engraçadas. Além disso, estava terrivelmente espantado, perplexo e até mesmo horrorizado com a descoberta de que havia senhoras tão engraçadas e más, que falam com meninos tamanhas bobagens e chegam até a beliscar-lhes os dedos com tanta força. Sabe Deus por quê? E na frente de todo mundo. É provável que meu rosto infeliz refletisse toda a minha perplexidade, pois a travessa ria na minha cara como uma louca. E enquanto isso esmagava e beliscava meus pobres dedos, cada vez com mais força. Ela estava fora de si de êxtase por conseguir deixar um pobre menino constrangido e desconcertado e reduzi-lo a pó. Minha situação era desesperadora. Em primeiro lugar, ardia de vergonha, porque quase todos ao redor se voltaram em nossa direção, uns perplexos, outros rindo, ao perceber imediatamente que a beldade estava aprontando alguma estrepulia, ou seja, brincadeira, traquinagem, travessura. Além disso, tinha vontade de gritar de pavor, porque ela me apertava o dedo com tanta crueldade justamente pelo fato de eu não gritar. E eu, como um espartano, estava determinado a suportar a dor, temendo gritar e causar um rebuliço, ou seja, um alvoroço. Após o que, nem sei o que seria de mim. Num acesso de completo desespero, comecei, enfim, a lutar e me pus a puxar a mão com tanta força, mas minha tirana era bem mais forte que eu. Finalmente, não pude mais suportar e soltei um grito. Era só isso que ela esperava. Soltou-me no mesmo instante e virou-se como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse sido ela a fazer a travessura, mas alguma outra pessoa. Tal qual uma colegial qualquer que, mal o professor dá as costas, já teve tempo de beliscar algum menino mirrado e fraco, de dar-lhe um piparote, ou seja, um peteleco, um chute ou uma cotovelada, e num piscar de olhos torna a se virar, a se recompor,
a se debruçar em seu livro e se pôr a revisar a lição e, desse modo, deixa com uma inesperada cara de tacho, ou seja, cara de constrangimento, o enfurecido senhor professor, que se lança como um gavião na direção do barulho. Mas, para minha sorte, a atenção geral nesse momento estava voltada para a atuação magistral do nosso anfitrião, que desempenhava o papel principal na pecinha representada. Uma comédia de Scribe, Augustin Eugène Scribe, dramaturgo e libretista francês. Caro ouvinte, libretista era o escritor de libreto. Libreto era um pequeno livro que era utilizado em óperas, ou em cantadas ou operetas, onde vinha marcada a ópera e os personagens da ópera, e descrições sobre a ópera. Agora, retornando para o texto. Muito conhecido na Rússia nos anos 1840. Todos começaram a aplaudir. Eu, aproveitando o ruído, esgueirei-me para fora da fileira e fugi para o outro extremo da sala, para o lado oposto, de onde, escondido atrás de uma coluna, olhava com horror para o lugar em que se sentava a pérfida, ou seja, desleal, infiel, traiçoeira, inconfidente, beldade. Ela ainda continuava a rir, cobrindo os lábios com o lenço, e ficou muito tempo ainda voltando-se constantemente para trás, perscrutando-me, ou seja, esquadrinhando-me, examinando-me, em cada canto com o olhar, provavelmente lamentando muito que nossa extravagante peleja houvesse terminado tão cedo e já tramando alguma outra travessura. Foi assim que começou nossa amizade, e desde essa noite já não dava mais um passo sem mim. Perseguia-me sem trégua e sem escrúpulos. Passara a ser minha opressora e tirana. A comicidade, ou seja, a zombaria, a alegria, a brincadeira, a facécia, toda das troças que me pregava consistia em fazer de conta que estava perdida de amor por mim e provocar-me na presença de todos. É claro que para mim, um verdadeiro selvagem, isso tudo era tão penoso e vexatório que me fazia chorar. Tanto que por várias vezes me vi numa posição tão grave e crítica que estive a ponto de me atracar com a minha pérfida adoradora. Meu embaraço ingênuo e minha angústia desesperada pareciam incitá-la ainda mais a me perseguir. Ela não sabia o que era a compaixão, enquanto eu não sabia onde me enfiar para fugir dela. O riso que ressoava à nossa volta, e que ela bem sabia provocar, só fazia inflamá-la para as novas traquinadas. Mas, afinal, começaram a achar que suas brincadeiras estavam indo um pouco longe demais. E, de fato, pelo que me lembro agora, ela se permitira uma liberdade excessiva como uma criança, como eu era. Mas esse era seu caráter. Ela era, em todos os aspectos, uma criança mimada. Ouvi dizer depois que quem mais a mimava era o próprio marido, um homem bem rechonchudo, de baixa estatura, muito vermelho, muito rico e muito ocupado com os negócios, pelo menos aparentemente. Inquieto e atarefado, não conseguia passar 2 horas no mesmo lugar. Todos os dias nos deixava para ir a Moscou, chegando a ir até 2 vezes ao dia, e sempre, como ele mesmo nos assegurava, a negócios. Seria difícil encontrar uma fisionomia mais alegre e bonachona, ou seja, de uma bondade tão natural, do que a dele, cômica e ao mesmo tempo sempre correta. Não só amava a esposa perdidamente, a ponto de despertar piedade
ele simplesmente a venerava como a um ídolo. Ele não a constrangia em nada. Ela tinha amigos e amigas em quantidade. Em primeiro lugar, eram poucos os que não gostavam dela. E, em segundo, a própria cabeça de vento não era nem um pouco exigente na escolha de seus amigos, embora no fundo fosse muito mais séria do que se pudesse supor, a julgar pelo que acabo de dizer. Mas, de todas as suas amigas, a que ela mais amava e preferia era uma jovem, uma parente distante, que na época também fazia parte do nosso grupo. Entre elas havia um laço afetuoso e sutil, um desses laços que surgem por vezes do encontro de duas personalidades, muitas vezes completamente opostas uma à outra, das quais uma é mais austera, mais profunda e mais pura, enquanto a outra, com uma humildade sublime e um nobre senso de autocrítica, submete-se a ela amorosamente, ciente de toda a superioridade dela sobre si, e encerra a sua amizade no coração como uma felicidade. É aí que começa essa delicadeza terna e nobre nas relações desses caracteres: amor e condescendência, ou seja, amor e tolerância e flexibilidade, de um lado, e amor e respeito, de outro, um respeito que chega a beirar uma espécie de pavor, de temor por si aos olhos daquele que se tem em tão alta conta, que chega a um desejo ávido, ou seja, sedento e ciumento de a cada etapa da vida aproximar-se cada vez mais de seu coração. As duas amigas tinham a mesma idade, mas entre elas havia uma diferença incomensurável, ou seja, uma diferença que não possuía medida em comum com a outra, em tudo, a começar pela beleza. Madame M também era muito formosa, mas em sua beleza havia algo de especial que a distinguia nitidamente de uma multidão de mulheres bonitas. Havia algo em seu rosto que atraía de imediato e irresistivelmente toda a simpatia, ou, melhor dizendo, que despertava uma simpatia sublime e nobre em quem a conhecia. Há rostos assim afortunados. Perto dela todo mundo, de algum modo, se tornava melhor, como que mais livre, mais caloroso. E, no entanto, seus olhos grandes e tristes, inflamados e cheios de energia, fitavam com timidez e inquietude, como que tomados de um medo incessante de algo hostil e ameaçador. E essa estranha timidez cobria às vezes com tal desalento, ou seja, com tal desânimo, seus traços dóceis e suaves que lembravam os rostos luminosos das Madonas italianas, ou seja, da imagem da Virgem Maria, retratada por pintores e escultores italianos. Que quem a fitava também se entristecia como se essa tristeza fosse a sua própria. Esse rosto pálido e aflito, através da beleza impecável das linhas puras e regulares e da gravidade melancólica de uma angústia velada e secreta, ainda desejava transparecer com frequência o semblante radiante original de uma criança. A imagem de anos ainda recentes e confiantes e, talvez, de uma felicidade ingênua. Esse sorriso plácido, ou seja, sereno, porém hesitante e oscilante, tudo isso inspirava uma simpatia tão instintiva por essa mulher que no coração de cada um brotava involuntariamente uma preocupação cálida e doce, que intercedia calorosamente em seu favor, mesmo à distância, e que aproximava dela até mesmo estranhos. Mas essa beldade parecia um tanto taciturna, ou seja, melancólica e reservada, embora, certamente, não houvesse criatura mais atenciosa e amorosa quando alguém precisava de compaixão. Há mulheres no mundo que são como irmãs de caridade. Delas não se pode esconder nada, pelo menos nada que se refira à dor ou às feridas da alma. Quem sofre pode ir até elas com coragem e esperança e sem o receio de lhes ser um peso,
pois é raro quem entre nós saiba quão infinitamente pacientes podem ser o amor, a compaixão e o perdão em alguns corações femininos. Esses corações puros guardam tesouros inteiros de simpatia, consolo e esperança, e muitas vezes também são dilacerados, porque um coração que ama muito se entristece muito, mas quando a ferida é cuidadosamente oculta do olhar indiscreto, é porque cala e oculta mais a miúde, ou seja, com frequência, uma tristeza profunda. Elas não se assustam nem com a profundidade da ferida, nem com sua purulência, ou seja, nem com sua concentração de pus, nem com sua fetidez, ou seja, nem com seu odor. Quem delas se acerca já é digno delas. Aliás, é como se já nascessem para façanhas heróicas. Madame M era alta, flexível e esbelta, mas um pouco magra. Todos os seus movimentos eram de algum modo irregulares, ora lentos, deslizantes e até um pouco imponentes, ora ligeiros, como os de uma criança. E com isso seus gestos também deixavam transparecer uma espécie de humildade tímida, algo como que trêmulo e vulnerável, mas que não podia nem implorava proteção a ninguém. Já disse que as pretensões nada louváveis da pérfida loura me deixavam envergonhado, abatido e cruelmente ferido. Mas para isso havia mais um motivo secreto, estranho, estúpido, que eu ocultava e que me fazia estremecer como um cachei. Cachei, caro ouvinte, trata-se de um velho malvado e descarnado, ou seja, desprovido de carne, de característica cadavérica, dotado de imortalidade, personagem de contos populares russos. Agora, retornando para o texto. E só de pensar nela sós, com minha cabeça perturbada, em algum canto escuro e misterioso, onde o olhar zombeteiro e inquisitorial de nenhuma marota de olhos azuis pudesse me alcançar, só de pensar nesse objeto, eu quase sufocava de aflição, vergonha e medo. Em suma, eu estava apaixonado. Quer dizer, suponhamos que disse um absurdo, que não podia ser isso. Mas então por que, de todos os rostos ao meu redor, apenas um único rosto atraía minha atenção? Porque era apenas a ela que eu gostava de seguir com o olhar, embora na época não ligasse a mínima para ficar espreitando senhoras e travar conhecimento com elas. Isso acontecia com mais frequência nas noites em que o mau tempo retinha cada um em seu quarto, e então eu, sozinho, escondido em algum canto da sala de estar, olhava vagamente para todos os lados, sem conseguir encontrar outra coisa para fazer, porque, com exceção das minhas perseguidoras, raramente vinha alguém falar comigo, e nessas noites eu sentia um tédio insuportável. Nessas horas eu olhava bem para os rostos ao meu redor, ouvia atentamente as conversas, das quais muitas vezes não entendia uma palavra sequer. E eis que nessas ocasiões o olhar sereno, o sorriso dócil e o rosto maravilhoso de Madame M, porque se tratava dela, sabe, Deus por quê, me deixava fascinado. E já não se apagava mais essa minha impressão estranha, indefinida, mas inconcebivelmente doce. Muitas vezes passava horas a fio sem conseguir apartar-me dela. Pus-me a estudar cada gesto, cada movimento seu. Ouvia atentamente cada vibração de sua voz grossa, argentina. Caro ouvinte, argentina aqui se refere à qualidade do timbre da voz. Argentina aqui significa uma voz de timbre agradável, de uma voz clara e agradável. Agora, retornando para o texto, mas um pouco abafada e, que coisa estranha, de todas as minhas observações,
ficara-me uma impressão doce e tímida, misturada a um sentimento de curiosidade incompreensível. Era como se estivesse procurando descobrir algum segredo. O que mais me martirizava eram as zombarias em presença de Madame M. Essas zombarias e perseguições cômicas, no meu entendimento, chegavam a me humilhar. E quando acontecia de ressoar algum riso geral à minha custa, do qual até Madame M, por vezes, tomava involuntariamente parte, nessas ocasiões eu escapava dos meus tiranos, desesperado, transido de dor. Ou seja, dominado pela sensação de dor, apavorado, e fugia para o andar de cima, onde me enfurnava pelo resto do dia, sem me atrever a mostrar a cara na sala. Aliás, eu mesmo ainda não entendia nem minha vergonha, nem minha agitação. O processo todo se produzia em mim de modo inconsciente. Com Madame M, quase nem chegara a trocar duas palavras, e é claro que nem me atrevi a fazê-lo. Mas eis que numa tarde, após o dia mais intolerável para mim, fiquei para trás dos outros durante um passeio. Estava terrivelmente cansado e fiz o caminho para casa pelo jardim. Num banco, numa alheia, ou seja, numa série de arbustos, isolada, vi Madame M. Estava sozinha, como se tivesse escolhido de propósito esse local isolado, com a cabeça inclinada sobre o peito e retorcendo maquinalmente um lenço. Estava tão absorta, ou seja, tão focada, tão concentrada em seus pensamentos, que sequer ouviu quando acerquei-me dela. Ao notar minha presença, levantou-se rapidamente do banco, virou de costas e vi que esfregou rapidamente os olhos com o lenço. Estava chorando. Depois de secar os olhos, sorriu para mim e voltamos juntos para casa. Já não me lembro do que falamos, mas me afastava de si o tempo todo sob diversos pretextos. Ora pedia-me para colher-lhe uma flor, ora para ver quem vinha a cavalo pela alheia vizinha. E assim que me afastava, ela no mesmo instante tornava a levar o lenço aos olhos e a secar as lágrimas desobedientes, que não queriam abandoná-la de modo algum e voltavam o tempo todo a transbordar-lhe do coração e inundar-lhe os pobres olhos. Dei-me conta de que, pelo visto, eu lhe era um grande estorvo. Ou seja, um empecilho, um obstáculo, já que me afastava com tanta frequência. E ela mesma já havia percebido que eu notara tudo, mas, simplesmente, não conseguia se conter, e isso me fazia sofrer ainda mais por ela. Nesse momento, sentia uma raiva de mim mesmo que beirava o desespero, amaldiçoava a minha falta de jeito e de presença de espírito, e assim mesmo não sabia como afastar-me dela com mais tato, sem dar a entender que notara sua angústia, e continuava a caminhar ao seu lado tristemente, perplexo, até mesmo espantado, totalmente desconcertado e incapaz de me encontrar uma única palavra para manter a nossa conversa claudicante. Ou seja, hesitante, coxa, manca, vacilante. Esse encontro deixou-me tão impressionado que passei a noite toda seguindo furtivamente Madame M, com uma curiosidade ávida e sem perdê-la de vista. Mas aconteceu de ela me apanhar de surpresa por 2 vezes em meio às minhas observações e na segunda, ao notá-lo, sorriu. Esse foi seu único sorriso naquela noite. A tristeza ainda não havia deixado o seu rosto, que no momento estava muito pálido.
Passou o tempo todo conversando em voz baixa com uma senhora de mais idade, maldosa e rabugenta, de quem ninguém gostava, por sua propensão à espionagem e bisbilhotice, mas a quem todos temiam, pelo que se viam forçados a agradá-la, querendo ou não. Por volta das 10 horas chegou o marido de Madame M. Até aquele momento, eu a estivera observando atentamente, sem desviar os olhos de seu semblante triste. E depois, com a entrada inesperada do marido, vi que estremeceu toda e seu rosto, que mesmo antes já estava pálido, ficou de repente mais branco que um lenço. Era tão evidente que os outros também haviam notado. Ouvi uma conversa entrecortada, ou seja, interrompida, à parte, da qual pude de algum modo deduzir que a pobre Madame M não estava muito bem, que o marido era ciumento como um mouro, ou seja, era ciumento como um árabe berbere proveniente do norte da África. Não por amor a ela, mas por amor próprio. Era, antes de mais nada, um europeu, um homem moderno, com modelinhos de novas ideias e que se vangloriava delas. De aparência, tinha cabelos escuros, era alto e, particularmente, corpulento, com suíças à moda europeia. Bom, caro ouvinte, você sabe o que quer dizer isso com suíças à moda europeia? Bom, suíças aqui, caro ouvinte, se refere ao seguinte: a costeletas. Suíças aqui, caro ouvinte, se refere à aparência das costeletas, que ligavam com a barba nas laterais do rosto e com o bigode algumas vezes. Se vocês entrarem aí no Google e procurar barba à Suíça, ou Suíça barba, ou Suíça no cabelo, vocês verão assim fotos de vários personagens do século XVIII, XIX, usando barba à Suíça. Então aqui se refere a isso. Era um modelo de barba que se utilizava na época. Agora, retornando para o texto. Rosto corado e presunçoso, dentes brancos como o açúcar, e conduta irrepreensível de cavalheiro. Era tido como um homem inteligente. É assim que, em certos círculos, se denomina a uma espécie peculiar de indivíduos que engordam à custa alheia, que não fazem absolutamente nada, que não querem fazer absolutamente nada, e que, por sua preguiça e ociosidade eternas, têm um pedaço de banha no lugar do coração. A todo instante se pode ouvir deles mesmos que não há nada que possam fazer, devido a certas circunstâncias muito adversas e complexas, que lhes frustram o gênio, ou seja, o temperamento, a índole, e por isso são dignos de pena. Essa é a sua frase pomposa, tão habitual, o seu mot d'ordre, ou seja, sua palavra de ordem, a sua senha e o seu lema. A frase que esses senhores saciados e gorduchos ficam o tempo todo prodigalizando, ou seja, disseminando, propagando por toda parte. De modo que há muito tempo começou a nos enfastiar, ou seja, começou a nos aborrecer como um tartufismo. Bom, caro ouvinte, agora você deve ter ficado muito confuso e ter se perguntado: tartufismo? O que é isso? Bom, tartufismo faz referência ao personagem Tartufo da peça Tartufo, do dramaturgo francês Molière. Essa peça é uma comédia francesa de Molière, que virou símbolo, o personagem, Tartufo, virou símbolo de falso moralismo e hipocrisia. Agora, retornando para o texto. Rematado em uma conversa fiada.
Aliás, alguns desses histriões, ou seja, comediantes, palhaços, que não conseguem de modo algum encontrar o que fazer, o que, aliás, nunca sequer procuraram. Justamente por isso pretendem fazer com que todo mundo pense que não é um pedaço de banha que tem no lugar do coração, mas, ao contrário, de modo geral, algo muito profundo, embora o que, precisamente, nem mesmo o maior cirurgião diria, claro que por cortesia. Esses senhores abrem caminho no mundo, concentrando todos os seus instintos num sarcasmo grosseiro, numa reprovação míope e numa altivez desmedida. Ou seja, com uma vaidade desmedida. Como não tem mais nada a fazer a não ser ficar reparando e repisando as fraquezas e os erros alheios, e como seus bons sentimentos são tão qual os que são apanágio, ou seja, que são uma propriedade inerente de uma ostra, então nem lhes é difícil, mediante tais meios de proteção, conviver com as pessoas com bastante cautela. E disso se vangloriam além da conta. Estão, por exemplo, quase convencidos de que praticamente o mundo todo deve lhes render tributo, de que o mundo é para eles como uma ostra que pegam em caso de necessidade, que todos, com exceção deles, são tolos, que todos se parecem com uma laranja ou com uma esponja, que uma vez ou outra podem espremer quando têm necessidade do suco, que são os donos de tudo e que toda essa ordem louvável das coisas se deve justamente ao fato de serem eles pessoas tão inteligentes e peculiares. Em sua altivez desmedida, não admitem quaisquer desfeitos em si mesmos. Eles se parecem com aquela espécie de trapaceiros práticos, tartufos e Falstaffs. Caro ouvinte, Falstaffs aqui se refere ao personagem Falstaff de William Shakespeare. Esse aqui é um personagem que ele é sinônimo de bufão, vaidoso e inútil. Falstaff é o personagem de William Shakespeare que está presente em peças como A História do Rei Henrique IV e As Alegres Comadres de Windsor. Agora, caro ouvinte, retornando para o texto. Congênitos, ou seja, possuíam essas características desde a nascença, ou seja, eram características inerentes, inatas a esses seres, que de tanto trapacear acabaram convencendo a si mesmos que era assim que devia ser, ou seja, que para viver tinham que trapacear. E insistiam sempre tanto em assegurar a todo mundo que eram pessoas honestas, que acabaram por convencer a si próprios, como se realmente fossem pessoas honestas e que sua trapaçaria também era uma coisa honesta. Nunca são capazes de um exame interior consciente, de uma autoavaliação nobre. Para certas coisas, são rudes demais. Acima de tudo e em primeiro plano está sempre a sua própria e valiosa pessoa, seu Moloque e Baal. Caro ouvinte, Moloque aqui faz referência a um deus cananeu que era adorado na antiguidade, e para esse deus costumavam se sacrificar os recém-nascidos, jogando-os numa fogueira. E Baal também é um deus pagão da antiguidade, cultuado no antigo Oriente Médio por vários povos, incluindo os cananeus. E ele foi o quê? Associado ao demônio na mitologia cristã.
a imagem de Baal como símbolo da opressão do homem pelas forças da civilização burguesa seria empregada mais tarde por Dostoiévski em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, de 1863. Agora, retornando para o texto, seu esplêndido eu, ou seja, seu suntuoso, grandioso, elevado eu. Toda a natureza e o mundo inteiro não são nada para ele, senão um espelho esplêndido, criado para que esse ídolo possa incessantemente admirar a si mesmo e não ver nada nem ninguém além de si. Depois disso, não é de se estranhar que veja tudo no mundo sob um aspecto tão disforme. Para tudo ele tem reserva uma frase feita e, o que é o cúmulo da destreza de sua parte, uma frase da última moda. Inclusive são eles mesmos que contribuem com a moda, difundindo boca a boca por todos os cruzamentos essa ideia na qual farejam sucesso. São justamente eles que têm faro para farejar essa frase da moda e se apoderar dela antes dos outros, de tal modo que é como se ela tivesse saído deles. Eles, sobretudo, se abastecem de suas frases para exprimir, ou seja, para manifestar, para expressar a sua profunda simpatia pela humanidade, para definir qual a forma de filantropia, ou seja, de auxílio, de beneficência, de ajuda, mais correta e justificável racionalmente e, por fim, para punir incansavelmente o romantismo, ou seja, a miúde, tudo o que é belo e verdadeiro, que em cada átomo tem mais valor que toda a espécie de moluscos deles. Mas são muito toscos para reconhecer a verdade numa forma anômala, ou seja, irregular, anormal, transitória e inacabada, e rejeitam tudo o que ainda não amadureceu, não é estável e está em fermentação. Um homem bem nutrido passou sua vida toda alegremente, teve tudo de mão beijada. Ele mesmo não fez nada e não sabe como é difícil fazer qualquer trabalho. E por isso, ai daquele que tocar nos seus sentimentos gordurosos com alguma aspereza, ou seja, com alguma desatenção, com alguma bestialidade, com alguma brutalidade. Em resumo, meu herói não é nada mais, nada menos que um saco gigantesco, enfunado, ou seja, inflado, estufado, opado, a não mais poder, cheio de máximas, de frases da moda e etiquetas, de todos os gêneros e espécies. Mas, por outro lado, o Monsenhor M tinha também uma particularidade. Era um homem notável. Era engraçado, tagarela e contador de histórias. E nas salas de visita sempre se formava um círculo à sua volta. Naquela noite em particular conseguira produzir uma boa impressão. Dominou a conversa. Estava inspirado, alegre, satisfeito com alguma coisa. E assim compeliu para si a atenção de todos. Madame M, em compensação, dava o tempo todo a impressão de estar doente. Seu rosto revelava tanta tristeza que a todo momento me parecia que mais um pouco e as lágrimas começariam a tremulizar em seus longos cílios. Tudo isso, como já disse, deixou-me muito impressionado e intrigado. Fui embora com um sentimento de curiosidade estranha e sonhei a noite toda com o Monsenhor M, embora raras vezes tivesse tido até então sonhos tão horríveis.
No dia seguinte, de manhã cedo, fui chamado para o ensaio de alguns tableaux vivants, ou seja, ensaios de figuras vivas, nas quais os personagens, as pessoas, representam obras de artes, dos quais eu também participava. Os quadros vivos, as representações teatrais e depois o baile, tudo marcado para uma mesma noite. Dali a 5 dias, por ocasião de uma festa na família, o aniversário da filha mais nova de nosso anfitrião. Para essa festa, praticamente improvisada, haviam sido convidadas em torno de umas 100 pessoas de Moscou e das dátias, ou seja, das praias e das cercanias vizinhas, de modo que houve muito rebuliço, afazeres e vai-vem. O ensaio, ou melhor, a prova dos figurinos, fora marcada inoportunamente para amanhã, porque o nosso diretor, o conhecido pintor R. Caro ouvinte, aqui, ao batizar o pintor com o nome de pintor R, provavelmente Dostoiévski, faz uma referência ao pintor russo Andrei Ruller, que nasceu em 1805 e faleceu em 1891. Ele era um artista de teatro, decorador dos teatros imperiais de Petersburgo. Eram dele os cenários de boa parte dos balés e óperas da época. Agora, retornando para o texto. Amigo e hóspede de nosso anfitrião, que por amizade concordava em assumir a composição e a montagem dos quadros. Além do nosso treinamento, tinha agora de correr à cidade para a aquisição de acessórios teatrais e para os preparativos finais da festa, de modo que não havia tempo a perder. Participei de um quadro com Madame M. O quadro apresentava uma cena da vida medieval e se chamava A Senhora do Castelo e o seu Pajem. Senti uma perturbação indescritível ao me encontrar com Madame M no ensaio. Tinha a impressão de que leria imediatamente nos meus olhos todos os pensamentos, dúvidas e conjecturas que me haviam surgido à mente desde o dia anterior. E, além disso, tinha sempre a impressão de que era, por assim dizer, culpado diante dela, por haver surpreendido suas lágrimas no dia anterior e tê-la atrapalhado em sua dor. De modo que, ainda que a contragosto, deveria olhar-me de esguelha, ou seja, deveria olhar-me com viés, com desconfiança, de soslaio. Agora, prosseguindo, como a uma testemunha desagradável e cúmplice importuno de seu segredo. Mas, graças a Deus, a coisa se passou sem grandes dificuldades. Ela simplesmente nem reparou em mim. Parecia não dar a mínima para mim, nem para o ensaio. Estava distraída, triste, taciturna e pensativa. Era evidente que uma grande preocupação a atormentava. Assim que terminei meu papel, corri para trocar de roupa e 10 minutos depois saí no terraço que dava para o jardim. Quase ao mesmo tempo, Madame M saiu por outra porta e justamente do lado oposto apareceu seu cônjuge enfatuado, ou seja, presunçoso, arrogante, que voltava do jardim para onde acabara de acompanhar todo um grupo de senhoras, e lá conseguira entregá-las aos cuidados de algum cavalier servant. Caro ouvinte, cavalier servant, em francês, se refere a cavalheiro ou pajem que acompanha uma senhora. Agora, retornando para o texto. Ocioso, ou seja, desocupado. O encontro entre marido e mulher, pelo visto, fora inesperado. Madame M, não sei por que motivo, ficara de repente perturbada, deixando transparecer momentaneamente um ligeiro enfado, ou seja, um ligeiro tédio,
um ligeiro aborrecimento em seu movimento impaciente. O esposo, que assobiava despreocupadamente uma área, ou seja, assobiava notas que constituíam um canto, e vinha o caminho todo compenetrado, ou seja, concentrado, arrumando as suíças, ou seja, suas barbas, suas costeletas. Ao se encontrar com a esposa, franziu o senho, ou seja, franziu o rosto, franziu a fisionomia, franziu o semblante, a cara. Formou-se algo como uma fisionomia sombria, carregada, semelhante a uma carranca. Agora, retornando para o texto, e deitou-lhe um olhar, pelo que me lembro agora, definitivamente inquisidor. Vai para o jardim? Perguntou ele, ao notar a sombrinha e um livro nas mãos da mulher. Não, para o bosque, respondeu ela, ruborizando levemente. Sozinha? Com ele, disse Madame M., apontando para mim. Pela manhã, dou um passeio sozinha, acrescentou ela, falando com uma voz irregular e hesitante. Exatamente como a de alguém que está mentindo pela primeira vez na vida. Pois eu acabei de acompanhar até lá uma companhia toda. Estão todos reunidos lá no Caramanchão. Caro ouvinte, você sabe o que quer dizer Caramanchão? Bom, caro ouvinte, caramanchão é uma estrutura leve, geralmente presente em parques ou jardins, feita costumeiramente de madeira, que se pode cobrir de vegetação e usar para descanso ou recreação. Ela também muitas vezes é denominada de pérgola ou pergola ou ainda âncora ou pavilhão. Agora, prosseguindo aqui com o texto. Caramanchão florido para se despedir de N. Ele está de partida, como sabe. Aconteceu-lhe algum contratempo lá em Odessa. Caro ouvinte, Odessa é uma cidade que hoje faz parte da Ucrânia, né? Na época aqui ela fazia parte do Império Russo, mas hoje em dia ela se encontra na Ucrânia. Agora, retornando aqui para o texto. Sua prima, ele se referia a loura, está que ri e quase chora. Tudo de uma vez, não se pode entendê-la. Ela me disse, aliás, que a senhora está brava com N, e por isso não foi se despedir dele. Uma bobagem, é claro. Ela estava brincando, disse Madame M., descendo os degraus do terraço. Então, esse é o seu servant cavalier de todos os dias? Acrescentou Monsenhor M., crispando a boca, ou seja, contraindo a boca e apontando o lorgnão para mim. Caro ouvinte, você deve estar aí perdido agora se perguntando: o que é lorgnão? Bom, caro ouvinte, lorgnão são par de lunetas que eram utilizadas sobre o nariz, que eram presas a um cabo lateral e se compunham de duas lentes adaptadas a uma armação sem hastes. Em resumo, era um pequeno par de lunetas seguradas com a mão através de uma haste vertical. Agora, retornando para o texto. Pajem! Gritei, exasperado com o lorgnão e a zombaria e, desatando a rir na sua cara, pulei de uma vez 3 degraus do terraço. Um bom passeio, murmurou Monsenhor M., e prosseguiu seu caminho.
Claro que me aproximei imediatamente de Madame M assim que ela me apontou para o marido. Eu olhava para ela como se já tivesse me convidado 1 hora antes e como se já a acompanhasse havia 1 mês em seus passeios matinais. Mas não conseguia atinar, ou seja, não conseguia deduzir por que ficara tão perturbada, confusa e o que tinha em mente quando decidiu recorrer a essa pequena mentira. Por que não disse simplesmente que ia sozinha? Fiquei sem saber como olhar para ela. Mas, pasmo com a surpresa, eu, entretanto, muito ingenuamente, comecei aos poucos a sondar-lhe o rosto. Porém, assim como 1 hora antes, no ensaio, ela não reparava nem em meus olhares furtivos, nem em minhas perguntas mudas. A mesma preocupação torturante, só que ainda mais evidente, ainda mais profunda do que antes, se refletia em seu rosto, em sua agitação, em sua maneira de andar. Estava com pressa para ir a algum lugar. Apertava cada vez mais o passo e lançava olhares apreensivos a cada aleia, a cada clareira do bosque, virando-se para o lado do jardim. E eu também estava à espera de algo. De repente, ouviu-se atrás de nós um tropel de cavalos. Era uma cavalgada inteira de amazonas e cavaleiros que haviam acompanhado N, que tão repentinamente abandonara a nossa sociedade. Entre as damas estava também a minha loura, a qual se referia a Monsenhor M ao falar sobre suas lágrimas. Mas, como de costume, gargalhava como uma criança e galopava velozmente em seu magnífico cavalo baio. Bom, caro ouvinte, você sabe o que é um cavalo baio? Cavalo baio são cavalos de cor castanho amarelada. Falando especialmente do cavalo de pelo castanho com crina e extremidades pretas. Agora, retornando para o texto. Ao emparelhar conosco, N tirou o chapéu, mas não se deteve nem trocou uma palavra com Madame M. A tropa toda logo desapareceu de nossa vista. Olhei para Madame M e por pouco não soltei um grito de espanto. Estava branca como cera e lágrimas graúdas brotavam-lhe dos olhos. Nossos olhares se encontraram por acaso. Madame M de repente ficou rubra e virou-se por um instante, deixando a inquietação e o desgosto transparecer em seu rosto. Eu estava sobrando ali, em situação ainda pior do que no dia anterior. Isso estava mais claro que o dia, mas aonde ia me meter? E de repente, como se adivinhasse, Madame M abriu o livro que tinha nas mãos e, ruborizada, fazendo um esforço visível para não olhar para mim, disse, como se tivesse acabado de perceber: "Ah, essa é a segunda parte. Eu me enganei. Por favor, traga-me a primeira." Como haveria de não entender? Meu papel havia terminado, e ela não poderia ter encontrado um caminho mais direto para me mandar passear. Saí correndo com seu livro e não voltei. A primeira parte permaneceu tranquilamente sobre a mesa nessa manhã. Mas eu não era eu mesmo. Meu coração palpitava como uma espécie de pavor contínuo. Procurava a todo custo um modo de não me encontrar com Madame M. Em compensação, com que curiosidade desenfreada olhava para seu enfatuado, ou seja, seu presunçoso esposo, Monsenhor M, como se nele, então, devesse obrigatoriamente haver algo de especial. Realmente, não entendo o que havia nessa minha curiosidade cômica.
Só me lembro de sentir uma perplexidade estranha diante de tudo o que fora levado a ver nessa manhã. Mas meu dia estava apenas começando e foi abundante em acontecimentos para mim. Dessa vez, almoçamos muito cedo. Para essa noite estava marcado um passeio de recreio a uma aldeia vizinha, onde acontecia um festejo rural, e por isso era preciso tempo para nos aprontarmos. Havia já 3 dias que sonhava com esse passeio, esperando me divertir até não poder mais. Quase todos se reuniram no terraço para tomar café. Abri caminho cautelosamente entre os demais e me escondi atrás de uma fila tríplice de poltronas. Fora atraído pela curiosidade e, ainda assim, não queria de modo algum ser visto por Madame M. Mas o acaso se encarregou de me colocar perto de minha loura perseguidora. Dessa vez lhe havia acontecido um milagre, algo incrível. Ela estava 2 vezes mais bonita. Não sei como nem por que isso se dá. Mas, com as mulheres, esses milagres chegam até a ser frequentes. Havia entre nós, nesse momento, um novo convidado, um jovem alto e pálido, admirador, inveterado, ou seja, crônico, da nossa loura, que acabara de chegar de Moscou, como que de propósito para substituir N, que partira, e sobre quem corria o rumor de que era perdidamente apaixonado por nossa beldade. No que se refere ao recém-chegado, havia já longo tempo que mantinha com ela uma relação exatamente igual à de Benedict com Beatrice em Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare. Em suma, a nossa beldade nesse dia fazia grande sucesso. Suas brincadeiras e tagarelices tinham tanta graça, eram tão confiantes e ingênuas, tão perdoáveis e imprudentes. Estava convencida do entusiasmo geral com uma presunção tão graciosa que, realmente, foi o tempo todo objeto de uma adoração especial. Tomado de uma admiração assombrosa por ela, o círculo apertado de ouvintes em seu redor não se dispersava, e ela nunca estivera tão sedutora. Qualquer palavra sua era tentadora e insólita, ou seja, extraordinária, rara. Era captada e transmitida ao círculo, e não houve uma única brincadeira, uma única extravagância sua que passasse despercebida. Ao que parece, ninguém esperava dela tanto gosto, brilho e perspicácia. Ou seja, de tanta fineza, de tanta penetração, de tanta sagacidade, de tanta vivacidade. Todas as suas melhores qualidades ficavam diariamente sepultadas na extravagância mais voluntariosa, na criancice mais teimosa, que quase beirava a bufonaria. Ou seja, caro ouvinte, beirava a zombaria, a palhaçada. Agora, prosseguindo, era raro quem as notava, e se notava, não lhes dava crédito, de modo que, nesse momento, seu triunfo extraordinário era recebido por todos com um murmúrio apaixonado de assombro. Caro ouvinte, eu encerro por aqui a primeira parte desse conto. A segunda parte será lançada no dia 13 de maio de 2023, ou seja, no sábado dessa semana. Até mais.